Hoje nós vamos trazer uma palavra muito poderosa da parte de Deus. Por quê? Muitos de nós, às vezes, somos doutrinados a esperar aquilo que vem de Deus. Mas nós não estamos ali prestando atenção que o mais importante é aquilo que Deus espera de cada um de nós. Porque quando nós entendemos Cristo, a cruz, a ressurreição e a edificação da igreja, nós vemos que da parte de Deus tudo já está pronto, preparado e perfeitamente alinhado. E Deus espera a manifestação nossa de, primeiramente, aceitar a seu Filho Jesus Cristo como nosso Salvador. Juntamente com isso, vem aceitarmos a tua palavra, vivermos a tua palavra e praticarmos essa palavra para que haja renúncia em nossas vidas. E essas renúncias vai haver transformação, seja em nossos pensamentos, em nossas palavras, em nossas atitudes, para que possamos ser homens e mulheres perfeitamente habilitados para a aprovação e para toda a boa obra do nosso Deus. E nós paramos muitas vezes e não prestamos atenção naquilo que mais nos beneficia diante de Deus, que cumprirmos a nossa parte para com Deus. Então a gente tem que entender que é assim, nós temos um Deus que faz por nós, e nós somos servos e servas que Ele espera que nós façamos por Ele. E o que nós temos feito por Deus? Às vezes você fala, pastor, mas o que eu posso fazer por Deus? E como eu posso fazer algo para Deus? Ele deixa muito claro na Bíblia, em várias passagens bíblicas, que muito mais bem-aventurado é o que dá do que o que recebe. Então, hoje nós podemos ver que nós precisamos, e alguns são até gananciosos e gananciosas, que não alegra a Deus, que quer ser bem-aventurado. Mas não entende que a maior bem-aventurança de Cristo é a vida daqueles corações que compartilham, que dividem. Então, mais bem-aventurado é o que dá, é o que compartilha, é o que divide, é o que é canal de bênção para abençoar os outros. E menos bem-aventurado é aqueles que só quer receber. Ou aquele que faz para receber. Isso também são pessoas que são mal-aventuradas diante de Deus, porque o bem-aventurado é o que dá, mas não aquele que quer receber, seja no egoísmo, eu quero, o senhor tem que fazer, tem que barganhar, pôr Deus na parede, o senhor é obrigado a cumprir, está na tua palavra e vai cumprir. Como se nós mandássemos e ordenássemos sobre Deus. Ou a gente faz ali, automaticamente, a moeda do troca, o interesse. Eu estou fazendo isso aqui, mas eu quero minha bênção, eu quero minha vitória, eu quero meu algo em troca. E muitas vezes, quando não vem, a gente acha que tem o direito de cobrar, de colocar em xeque e perguntar. Você devia fazer isso com os líderes que te lideram na enganação da teologia da prosperidade, que é a maior artimanha do diabo nos últimos tempos, mas as pessoas não querem acreditar, não tem problema. O inferno está enchendo dessas almas. Mas se você quer a verdade, abra os teus olhos com estas coisas. Então, se eu e você queremos estar na presença de Deus, como homens e mulheres bem-aventurados, que a nossa família esteja bem-aventurada diante de Deus, preste bem atenção nessa palavra, que é o inverso. Não é ser bem-aventurado porque Deus me deu algo. É ser bem-aventurado porque eu fiz algo para Deus. Eu fiz algo por Deus. E como nós fazemos esse algo para Deus e fazer este algo por Deus? Mateus, capítulo 25, versículo 31, a palavra é muito poderosa da parte de Deus. Mateus, capítulo 25, versículo 31 em diante. Pastor, eu quero muito ser importante para Deus, instrumento nas mãos do Senhor, canal de bênção. Eu quero fazer para Jesus. Então aprenda essa palavra que ela vai mudar a tua vida se você colocar em prática. E não é eu que garanto, é a palavra, eu creio nela. E você crê? Então vem com a gente. Mateus, capítulo 25, versículo 31 em diante. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentarão no trono da tua glória. Então Jesus, ele vai vir. Ele já está falando, está anunciando, a gente sabe que cada vez está mais próximo, amém? E todas as nações se reunirão em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Então veja bem, que Jesus ele é muito claro quando ele diz para nós, Mateus, Marcos, Lucas, João, que ninguém sabe o dia e nem a hora, mas ele diz para nós estarmos preparados para quando ele chegar. Amém? E nós temos dois pontos espirituais. Nós temos que estar preparados para quando Jesus chegar ou estar preparados para quando nós morrermos. Porque após a morte segue-se o juízo. Então, para eu alcançar o reino de Deus, eu tenho que morrer em santidade. Se chegar o dia de eu morrer no pecado, morrer na iniquidade, morrer longe dos caminhos, afastado de Cristo, eu não tenho o reino de Deus. Por isso ele diz para estar preparados, não só com azeite, mas também com as lâmpadas. Não só com as lâmpadas, mas também com o azeite. A obediência da palavra de Cristo. Então ele diz que no dia do juízo final não vai ser salvo todo mundo. Não vai entrar no reino todo mundo. E se você acha que a divisão é feita entre mundo e igreja, você está muito errado. Porque hoje, se Jesus chegasse, infelizmente, com tristeza no coração, biblicamente dizendo, passando uma peneira,
a maioria do que está na igreja e que se diz igreja também não vão entrar. Porque não estão lá por amor a Cristo. Não estão lá por amor às almas. Não estão lá por amor à propagação do evangelho. Estão lá por amor de si mesmos. No seu egoísmo, de massagearem os seus egos e buscar só aquilo que lhe interessa. Como Jesus repreende, visto que essas pessoas só se preocupam e buscam as coisas terrenas. É a teologia da prosperidade. Ela só oferece as coisas terrenas para você. Deu para você entender? Então ele fala que no dia do juízo final vai ter uma separação. E não se engane. A separação não quer dizer pegar o povo do mundo que está fora da igreja e lançar no inferno. Sim, isso vai acontecer. Mas não se engane achando que ele vai pegar todo mundo que está na igreja ou que se diz igreja ou que se diz servo dele e vai para o céu. Não é essa separação. Não é dessa maneira que ele vai fazer. Abra os teus olhos. Amém? E ele diz no versículo 33. Ele vai separar os cabritos das ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde bendito de meu pai, entrai na posse do reino, que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então ele vai separar as pessoas para a direita, e as pessoas que estiverem à direita vão ter o direito de entrar no reino de Deus. Qual o critério? Não é um critério só, são vários, mas qual o critério que ele faz essa separação desta palavra dele hoje? Por que que ele separou as pessoas à direita e as levou para o céu? Esta é a base da pregação de hoje. Qual o critério que ele explica para elas do porquê ele está separando elas e levando para o reino dele no dia de juízo final? E ele diz no versículo 35: porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitaste, preso e foste me ver. Então ele fala, o critério de eu estar pondo vocês à direita, um dos critérios, não é só esse, tem vários outros, mas nessa parábola, um dos critérios era isso aqui: tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, estava nu e vocês me vestiste. Amém? Estava enfermo e vocês foram me visitar, foram me ver. Era forasteiro, me hospedaste. Estava preso e também fosse me ver. Mas espera aí, pastor Guegurucci, como nós podemos ver, Como nós, na nossa geração, a qual Jesus está lá, à destra do Pai, como nós podemos entender que ele vai estar com frio para dar uma roupa para ele? Tudo bem, quando Jesus estava andando com os apóstolos, estava ali pessoalmente, em carne, podia fazer isso. Mas hoje, ele está à destra do Pai, ele é Espírito. E o Espírito de Deus habita em nós. Como eu posso dar comida para Jesus porque ele está com fome? Como eu posso, pastor, dar roupa para o Jesus que ele está com frio? Ou dar água que ele está com sede? Como eu posso ver Jesus enfermo, quer dizer, ele está no hospital? Como eu vou visitar Jesus preso? Qual a cadeia que ele está? Qual o presídio que ele está? Mas é uma parábola para você entender no mundo espiritual. Assim foi feita essa pergunta lá atrás também. No versículo 37 de Mateus 25. Então perguntarão justos. Perguntarão, a sua pergunta tem resposta: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Ou quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo e preso e fomos te visitar? É a mesma pergunta. O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre o que fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim os fizeste. Eu vou dizer o quê? Fala Deus para este povo atender. Então Jesus, ele faz uma parábola de uma estrutura muito simples. Ele faz essa parábola para ver se eu e você realmente fazemos alguma coisa por ele. Só que eu não tenho como você, e nem você, nem eu, temos como fazer algo para Deus diretamente. Então não tem como agasalhar Jesus, ele é Espírito. Não tem como dar água para Jesus, se ele é Espírito. Não tem como dar comida para Jesus, se ele é Espírito. Não tem como eu visitar ele enfermo, se ele é Espírito e não está doente. Não tem como visitar ele preso, se ele é Espírito e não está preso. Então como é que eu poderia fazer alguma coisa para Jesus? Ele transpassa esta estrutura para as pessoas que estão neste mundo. Para essas pessoas que abrem o coração para ele. E ele fala: se vocês fizerem aos meus pequeninos, vocês estão fazendo a mim. Então Jesus, ele fala: já que vocês são homens e mulheres que vivem num corpo, que o meu espírito habita, e vocês não conseguem fazer diretamente para mim, que eu sou espírito e não tenho essas necessidades da fome, da sede, do frio, de estar preso, ou de estar enfermo, ou estar como forasteiro, isso não quer dizer que vocês vão deixar de cumprir essa missão. Porque vocês vão fazer para as pessoas, e por fazer para as pessoas, vocês estão fazendo diretamente para mim. Se não fazerem para as pessoas, vocês deixarão de fazer para mim.
Então muitos de nós não entendemos que Jesus, ele está mostrando para nós que através daquilo que nós fazemos uns pelos outros, nós fazemos diretamente para Cristo. Então se eu ver uma pessoa passar necessidade e ajudá-la, diante desta ajuda do pequenino de Cristo, eu estou fazendo diretamente para Cristo. Se eu ver uma pessoa passando frio e eu acolhê-la, né, distribuindo roupa gratuita para ela e não vendendo, mas dando de graça, eu estou fazendo para Cristo. Se eu ver uma pessoa com fome e eu dar alimento para ela, eu estou fazendo para Cristo. Se eu ver uma pessoa enferma e eu orar por ela, eu estou fazendo para Cristo. Se eu ver uma pessoa no presídio e eu ir lá orar por ela, ou levar a palavra para ela, a esperança de Cristo para ela, eu estou fazendo para Jesus. Então hoje nós estamos deixando de fazer para Cristo. Porque nós estamos sendo conduzidos a ter uma ganância em nossos corações, uma avareza em nossos corações, em que entendemos que sermos igreja de Cristo é para buscar meu carro, minha casa, meu dinheiro, minha riqueza. E qualquer coisa que supostamente eu dei para Cristo, ou fiz por Cristo, tem que ter o algo em troca. Se não tiver algo em troca, eu não vou fazer. Por isso que nós vemos hoje esse movimento crescendo a cada dia. Porque é a moeda de troca. Só que com isso nada vale diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque sem amor, de nada vale. Então nós temos que entender e olhar para nós. O que realmente nós temos feito? Porque no dia do juízo final ele está dizendo que haverá, né, um critério. De outros que tem também, haverá esse. O livro da vida vai ser aberto, se é que seu nome está escrito lá. E se tiver, o livro da vida vai ser aberto, outros livros serão abertos. Lê Apocalipse capítulo 20, versículo 12 em diante, leia a Bíblia. Livro da vida foi aberto e outros livros da vida foi aberto e estava escrito tudo lá que nós fizemos aqui. E quando abrir esses livros, e ele vê que você não fez nada para acolher as pessoas no seu frio, na sua fome, na sua sede, na sua necessidade, você deixou de fazer a Cristo. E aí você não vai estar do lado direito, você vai estar do lado esquerdo. Você não vai ser a ovelha que vai ser salva, vai ser o cabrito, o bode que vai ser condenado no inferno. E não é eu que digo, é a palavra do Senhor que traz o complemento para nós em livro de Mateus, capítulo 25, né, para nós entendermos, versículo 41 em diante agora. Então o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda, que é os cabritos, viu que ele separou, direita e esquerda. Apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Apartai-vos de mim, para o fogo eterno, para onde estão os diabos e os anjos. Você vê? Ele separou as ovelhas à direita e deu o reino dele. Ele separou os cabritos à esquerda e mandou para o inferno. Dentro do mesmo critério. As ovelhas foi para a direita e foi para o céu, porque esse critério estava praticado na vida delas. Fazendo aos pequeninos, fazendo pelas pessoas, fazendo pela igreja e pela obra, faz a Jesus. Contrapartida tem os cabritos. E ele já está condenando no inferno os cabritos. E ele diz, por que tive fome? Né? Ele dá o motivo. Porque eu tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Sendo forasteiro, não me hospedaste. Estando nu, não me vestisse. Achando-me enfermo e preso, não foste me ver. E eles lhes perguntarão, Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso? E não te assistimos. Então lhes responderá, em verdade vos digo, que sempre que deixaste, quer dizer, sempre que vocês deixou de fazer o que vocês não fizeram pelos meus pequeninos, vocês deixaram de fazer para mim. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Como o nosso irmão fala lá em Campinas, fala a Deus para este povo aprender. Ô glórias, isso é Deus, tá vendo? Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, com frio, forasteiro, doente, preso? E ele fala, deixaram de fazer para as pessoas que tiveram nos seus dias, em seus caminhos, em suas vidas, que estavam por essas dificuldades e necessidades, vocês deixaram de fazer a mim. E por deixarem de fazer a mim, vocês vão para o castigo eterno, o inferno. Porém, os justos que praticaram a minha palavra e viveram a minha palavra, viveram o meu evangelho e colocaram em prática, irão para o descanso eterno, para a glória do nosso Deus. Amém? Então ele é claro, no Mateus 25, 41. Então o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Deu para entender? Então, quando Deus ele ensina a gente, biblicamente,
a fazer uns pelos outros, amar uns aos outros, perdoar uns aos outros, suportar uns aos outros, carregar a cruz uns dos outros. Se um chora, todos nós choramos. Se um ri, todos nós rimos. Perdoai até os nossos inimigos e orai por eles. E se o inimigo tiver fome, dá de comer, se tiver sede, dá de beber, assim amontoaremos brasas vivas sobre a nossa cabeça. Tudo isso que fazemos as pessoas, fazemos a Cristo. Tudo isso que deixamos de fazer as pessoas, deixamos de fazer a Cristo. Então, no dia do juízo final, o livro da vida vai ser aberto e outros livros também serão abertos. Se o seu nome e o meu nome estiver escrito e não constar que nós não fizemos aos pequeninos, ou constar que fizemos uma vez na vida ou outra na morte, ele diz que nós iremos para o lago de fogo e enxofre. Quer dizer, todo o restante da obediência não vai valer de nada, porque a sentença vai nos derrubar diretamente nesse critério.